está a caminho do rival, deve jogar no Bahia, deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Mais um entrevistado ao vivo aqui no Rodada Fox para participar da pauta, do tema especial do programa e para falar também de contratações. Afinal de contas, o mercado pede passagem e será assim até o início da temporada. Você segue participando com a hashtag Rodada Fox terça, agora para falar de outro dirigente, com outro dirigente importante do futebol brasileiro. Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, está ao vivo com a gente. Presidente, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu já mando a enquete do programa, então, para você. Qual a grande contratação da temporada até aqui no futebol brasileiro? Olha, boa noite, amigos da Fox. Prazer enorme estar participando aí do Rodada Fox. É a maior contratação do futebol brasileiro. É difícil dizer, né? Isso aí é muito. Se fosse fácil, a gente não perguntaria, viu, presidente? Pois é. Eu acho que eu vou pensar um pouco aqui, mas eu vou ficar com a opinião de vocês. Quem pode avaliar? Acho que a melhor contratação a gente só vai poder dizer em dezembro, né? Depois que todo mundo tiver performado ou não, né? Aí eu respondo. É verdade. Ô, presidente, sabe que eu tenho ouvido, lido algumas críticas em relação ao mercado do Flamengo, que já trouxe jogadores importantes como o Conca, mas eu acho que até tendo como base o Palmeiras, o campeão brasileiro, que também vai jogar Libertadores, e o Palmeiras tem lá uma dinheirama girando, né, trazendo nomes à profusão desde 2015, e muita gente espera mais do Flamengo, que vem se montando, né, a conta-gotas ao longo dos anos. Primeiro veio o Guerreiro, depois veio o Diego, em meio ao último Campeonato Brasileiro, jogadores muito importantes. O Hever também chegou na última temporada para dar peso, o Muralha. Enfim, o Flamengo tem uma espinha, mas vai enxertar outros nomes antes, especialmente do começo da Libertadores? Olha, como você bem falou, nós temos uma espinha, nós temos um elenco que eu considero altamente qualificado, né, que ele foi sendo construído ao longo dos anos, né, vários desses jogadores que você citou e outros também. Então nós estamos numa situação que eu diria que é boa, mas é claro que a gente pretende fazer alguns acréscimos, né, a esse elenco, né, na medida das nossas possibilidades, sem nenhum tipo de responsabilidade, com calma e também sem precipitação e sem, aí nesse caso talvez eu não seja vamos dizer, o dirigente preferido aí dos repórteres para responder, porque eu acho que qualquer tipo de precipitação, né, de adiantamento que a gente possa fazer em relação à negociação que está em andamento só prejudica. Então vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando, né, vamos ficar com o nosso elenco majoritariamente, vamos reforçar inclusive com os garotos da base que estão subindo, alguns que já subiram, outros estão aí na seleção. E importante a torcida saber que nós estamos trabalhando e que vamos fazer um 2017 à altura do Flamengo. Daqui a pouquinho o presidente do Flamengo vai falar sobre a situação do Maracanã. É uma matéria que está sendo rodada aqui na nossa programação, já foi no Central Fox primeira edição, daqui a pouco depois o Rodada Fox volta, para você que não teve a oportunidade de acompanhar, imagens exclusivas do estado de abandono do Maracanã, já muito degradado, saqueado, e o Flamengo vive a expectativa de jogar na sua casa, né, diante do seu torcedor, na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso é tema para daqui a pouquinho. Seguimos ainda com o mercado, daqui a pouco estrangeiros ainda, que é a pauta principal do programa, PVC. Eu ia tocar já no ponto do Maracanã, porque eu ia brincar com ele, que era a questão de... Eu vou fazer uma pergunta e dar a resposta, né? Porque o presidente não fala sobre negociações, então eu ia perguntar, o William tem de fato interesse? Aí o presidente responderia... Não, como você sabe, eu não falo sobre... Deixa eu ver. Sobre negociação. E o William, hein, presidente? Olha, o PVC sabe tudo, ele me conhece, então ele já adiantou a minha resposta. Nossa, então vamos falar do Maracanã, horas. Então, eu queria saber se o senhor conversou com o governador nos últimos 10 dias, na última semana. Tentei conversar com o governador hoje e a assessoria dele disse que ele não vai se pronunciar a esse respeito. Tenho a chance de conversar com o chefe da Casa Civil amanhã.
mas como já teve reuniões recentes no Palácio Guanabara, qual foi o último relato que o senhor teve do governo do estado? Porque a minha impressão é a seguinte: vai ter uma nova licitação ou vai ter o processo de revenda a partir da comissão que vai definir se os consórcios têm condição de fazer a compra da Maracanã SA. Mas até ali, a casa está destelhada, estamos no verão e vai chover dentro dela. E vai estragar muito mais coisa do que já está estragado. Então o proprietário da casa tem que botar a mão na obra e arrumar o negócio. A esse respeito? Não, eu não falei com o governador este ano, né? A última vez que nós estivemos com ele ainda vigorava essa situação que você colocou aí, né? Da preferência pela transferência da concessão, e aí foi nomeada aquela comissão de 5 membros do governo estadual para avaliar se os dois grupos teriam condições de assumir a concessão baseada nas regras do edital de 2012. Estamos aguardando isso ainda, embora eu goste sempre de ressaltar que, para mim, a melhor solução seria uma nova licitação, que a gente começaria do zero, daria muito mais segurança jurídica, muito mais segurança aos investidores. Eu, sinceramente, não posso esconder que eu acho que essa é a melhor solução. Mas se persistir a preferência pela transferência da concessão, o Flamengo vai participar junto com seus parceiros, e eu acho que esse estado, todas essas notícias sobre o abandono do Maracanã realmente são coisas lamentáveis. Eu concordo, inclusive, com a sua avaliação, de que o governo do estado deve tomar uma providência. Eu acredito que eles devam estar providenciando alguma coisa, devem estar ultimando alguma medida, para evitar que essa situação se agrave mais ainda. Mas eu entendo que o pior para o Maracanã ainda ele ser entregue a um grupo de atravessadores, que aí realmente a gente veria a falência completa do empreendimento, um equipamento público com 67 anos, vários investimentos feitos, várias reformas recentes, está entregue a um grupo que não terá o futebol como o seu carro-chefe. Estamos falando de Lagardère BWA, Lagardère que administrou a Arena Castelão, administra ou está a administrar, e a BWA que tem a concessão do Independência, mas a informação de dezembro era que havia 12 meses que não honrava os compromissos com o governo do estado de Minas. Rodrigo Bueno. Presidente, ainda sobre estádio, Maracanã, eu queria saber exatamente a opinião do senhor a respeito do futuro do Flamengo. É legal ter um estádio próprio. A gente escuta várias notícias do Flamengo buscando terrenos, possibilidades, a Zona Oeste. Maquetes. E tivemos experiências boas de times grandes que montaram arenas recentes e experiências não tão boas. Para o Flamengo, valeria a pena ter um estádio próprio? Valeria a pena se esforçar para abraçar o Maracanã de alguma forma, com um parceiro ou não, com o Fluminense ou não? O Flamengo fez um contrato com a Portuguesa. Esse contrato é fácil de ser quebrado? No caso, por exemplo, de o Flamengo voltar para o Flamengo em uma outra situação, ou no caso de o Flamengo lançar um novo estádio. Qual que é a opinião do senhor? É Maracanã? É um estádio novo? Ou continuar nessa vida um pouco mambembe, não viajando tanto, mas agora com a Portuguesa? Improvisando. Olha, a solução do Maracanã não é conflitante com a solução do Estádio Luso-Brasileiro, tá? Eu sempre, isso aí vocês podem ver nas minhas entrevistas desde 2012, quando eu fui candidato a primeira vez, a nossa preferência sempre foi ter o Maracanã e ter um estádio pequeno, que muito provavelmente seria na Gávea, no máximo 20 mil espectadores, para abrigar jogos de menor apelo, jogos das categorias de base, dependendo da concepção arquitetônica, para até outro tipo de atração. E se nós estivermos no Maracanã, nós não vamos abrir mão do Estádio Luso-Brasileiro,
que seria, vamos dizer assim, a avant-première de um futuro estádio pequeno do Flamengo, que poderia ser na Gávea. Agora, se o Maracanã for entregue a um grupo hostil, né, e o Flamengo tomar a decisão, como já tomou, né, de não jogar lá, se isso acontecer, e nós efetivamente vamos ter que partir para um estádio próprio. E aí existem várias possibilidades, é por isso que surgem essas especulações, terrenos que são visitados, porque a nossa obrigação é trabalhar com todas as possibilidades. Nós preferimos o Maracanã, só no estádio próprio, né? O Flamengo está se fortalecendo financeiramente, isso não é segredo para ninguém, e respondendo assim a sua pergunta, nós vamos, é claro que aproveitar e aprender com todas essas experiências de clubes brasileiros que recentemente investiram no estádio próprio. Flávio Gomes. Presidente, boa noite. Eu estou vendo essas imagens do Maracanã e dá um desgosto, dá uma tristeza. Flávio, Oi? Faz menos de 5 meses que tivemos a final olímpica com 70 mil pessoas, um dia histórico para o futebol brasileiro, e o estádio estava impecável. Em 5 meses virou isso aí. É inacreditável a capacidade que muita gente tem de destruir as coisas, né? E a capacidade que autoridades, enfim, têm de abandonar as coisas. Mas, presidente, eu tenho uma curiosidade muito grande a respeito do Maracanã, porque todas as vezes que se fala de alguém assumir o Maracanã, se questiona muito a questão dos custos de manutenção do estádio, que seriam muito altos e que, por isso, é difícil um clube só assumir ou um consórcio, enfim. O Maracanã parece ser uma coisa inviável, por conta das declarações de todo mundo que se apresenta como candidato, digamos assim, a fazer a gestão do estádio. E aí a gente olha para Minas, por exemplo, tem lá o Mineirão, que é um estádio do mesmo tamanho, o Cruzeiro joga lá, não enche o estádio toda hora, o Cruzeiro teve um ano muito ruim, inclusive esse ano, e ninguém fala de problemas de manutenção no Mineirão. O Internacional é um clube só, não é uma cidade, não é um estado, e administra o seu estádio, que também é um estádio hoje do porte do Maracanã. Qual é a grande dificuldade do diabo do Maracanã, presidente? A dificuldade é que você não tem um clube, né, para ser a atração do Maracanã, como o Flamengo sempre foi, em 67 anos de história. Nós fizemos todas as contas, estamos há 1 ano e meio trabalhando nesse business plan. Temos certeza que o Flamengo, né, com os seus parceiros, vai transformar o Maracanã num negócio altamente atrativo do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro também, sem depender de 1 centavo de subsídio do governo estadual. Alguns estádios, né, pelo Brasil afora aí funcionam bem, mas têm aportes mensais dos seus governos estaduais. Exato. No caso do Maracanã, né, se o Flamengo estiver na gestão, no grupo gestor, e o Fluminense será nosso parceiro, porque nesse caso daí já inclusive firmamos um acordo com ele, o governo do estado pode ter certeza que nunca mais vai precisar colocar dinheiro na manutenção e na operação do estádio. Ao longo desses 67 anos, o governo do estado teve, o contribuinte, né, teve que subsidiar a operação do Maracanã, teve que bancar reformas faraônicas, né? Isso não vai acontecer mais. Esse é um ponto importante. Vou chegar numa outra pergunta, presidente, mas só isso que você colocou. Me corrija se eu estiver errado, o senhor tocou nesse ponto agora. A diferença do Maracanã também é em relação a outros estádios que foram concedidos à iniciativa privada, é o único desses todos que não tem subsídio. Exatamente. Do governo do estado. E vai continuar sem ter se o Flamengo vier a ser o gestor. O Mineirão tem subsídio, o Castelão tem subsídio, a Fonte Nova tem subsídio, o Maracanã... Isso, o Mané Garrincha tem muito, é administrado pelo GDF, né? Exato. Falou-se nessa semana, presidente, que é possível para o Flamengo vender, ou cogita vender, naming right para a arena, para o estádio da Ilha do Governador. O contrato com a Portuguesa permite, é mesmo a ideia tentar fazer essa venda do naming right para os próximos anos? Olha, todas as receitas de marketing que estiverem ao nosso alcance, nós vamos trabalhar nelas.
Tá? Então é possível. O que a gente precisa é definir a agenda dele, porque dependendo de quantos jogos você vai fazer na ilha durante o ano, esse valor dos naming rights pode variar muito. Então nós estamos trabalhando nisso, né? E com certeza essa é uma solução que é usada mundialmente. Não vejo por que a gente não possa usar no nosso estádio. Presidente, tem uma reunião prevista na Federação Carioca para discutir exatamente a situação do Maracanã. Eu queria saber, primeiro, a confirmação da tua presença nessa reunião e o que você espera dela. Ao que tudo parece, indica, nessa temporada, os clássicos do Rio de Janeiro serão no Engenhão, que está remodelado, já terá, acho que Vasco e Fluminense confirmado já no começo do Carioca. O Flamengo vai jogar os clássicos, deve jogar a princípio no Engenhão. O que você pretende propor nessa reunião, só que o senhor vai comparecer na reunião da federação? O que o senhor espera do Maracanã e federação? Olha, o Flamengo foi convidado para essa reunião, ele vai comparecer basicamente para ouvir o que vai ser colocado. Eu acho que é uma excelente oportunidade também do Flamengo esclarecer junto aos outros clubes do Rio de Janeiro. O Fluminense já sabe, tanto é que firmou o contrato conosco, né? Colocar todas as intenções do Flamengo com relação à operação do Maracanã e deixar mais uma vez claro que não vai haver da parte do Flamengo, até porque seria burrice, nenhuma restrição a que nenhum outro clube use o estádio. Acho que o Maracanã é um estádio público, vai continuar sendo. O que o Flamengo pretende é participar do grupo concessionário, tá? Mas em hipótese nenhuma vai haver nenhum tipo de picuinha, não vão impedir ninguém de jogar, até porque não seria muito inteligente. Qualquer jogo que suporte, né, as despesas, os custos fixos do Maracanã pode ser jogado lá, não só jogos como shows, como qualquer outra atração. Então seria uma insanidade a gente impedir a presença de outros clubes, né? A gente sabe que o Vasco da Gama tem o seu estádio próprio, que o Botafogo é concessionário de um estádio público também e pode usar esse estádio, mas eventualmente eles podem querer usar o Maracanã e o Maracanã vai estar sempre aberto para eles, para a seleção brasileira, Flamengo e Fluminense. Então seria vamos dizer, a principal casa desses dois clubes. Presidente, para a gente fechar a última pergunta, eu estou aqui com um dado da agência Euroamerica Sport Marketing e eu queria saber se tem procedência. O Flamengo está no top 3 de venda de camisa no mundo. Chivas, Boca Juniors e Flamengo. Isso procede? É do mundo ou é nas Américas? Na América. Perdão, das Américas. Perdão. Isso, nas Américas a gente precisaria avaliar. Se a gente está no top 3, nós estamos em terceiro lugar, o nosso objetivo é chegar em primeiro. E tem potencial para isso, né? Claro. Me causa estranheza, por exemplo, o Chivas, Guadalajara, estar na primeira posição e não o Flamengo ou o Boca. Enfim, por isso eu perguntei se o Flamengo havia sido consultado, mas enfim. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, para falar de assuntos delicados e importantes, como contratação, como montagem do elenco e Maracanã, que é um assunto latente, né? Nos mais diferentes programas aqui no Fox Sports. Boa noite, presidente. Boa noite, foi um prazer falar com vocês, né? Me desculpem eu não adiantar nada sobre contratações, mas em compensação sobre o Maracanã eu falei bastante, né? Basicamente falei o que eu já venho falando, mas é sempre bom a gente reafirmar aquilo para que, né, depois ninguém se veja surpreendido. Mas foi um prazer falar com todos vocês, né? Um grande abraço e saudações rubro-negras. Valeu. Muito obrigado ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, participando logo na sequência do Alexandre Matos aqui para rechear o nosso programa. Com entrevista ao vivo fica sempre mais legal, pelo menos eu penso assim, imagino que você em casa também, para sentir a temperatura dos mais diferentes clubes no Brasil. Eu estou recebendo aqui muita mensagem pela hashtag Rodada Fox Terça. Poxa, vocês só entrevistam o presidente do Flamengo, já participou tantas vezes do programa, vocês só falam do eixo Rio-São Paulo, enfim. A gente explica que o Rodada Fox hoje foi